de um vulcão de lama na Malásia, que surpreendeu um grupo de caminhantes e um deslizamento de terra selvagem no leste da Índia que quase destruiu vários edifícios, até uma árvore misteriosa no Alabama que deixou 3 arboristas coçando a cabeça e um grupo de barqueiros determinados que literalmente empurraram uma ilha para longe de uma ponte. Aqui estão 10 momentos impressionantes capturados em vídeo. Número 18. Os caminhantes nos Andes argentinos tiveram um encontro muito próximo quando um riacho tranquilo se transformou rapidamente em algo muito mais ameaçador. Número 17. Parece que este pode ser o último passeio de barco que alguém vai querer fazer com James. Você não está com medo? Número 16. Aqui testemunhamos o poder impressionante da Mãe Natureza, enquanto um rio congelado em Ohio começa a descongelar, resultando em enormes placas de gelo descendo correnteza abaixo. A represa de gelo se rompe e uma gigantesca torrente de água desce um rio no Canadá. Começou a filmar na hora certa, hein? Número 15. Aqui está uma filmagem impressionante de uma enchente repentina atravessando um vale havaiano após chuvas torrenciais. Olha o quão rápido isso encheu. Número 14. Estamos em uma tempestade agora, e este carro literalmente acabou de subir aqui. Eu nem sei o que aconteceu. Acho que o vento o levou, mas isso está acontecendo agora. Número 13. Uma árvore queima lentamente por dentro após ser atingida por um raio. Eu acho que há 20 delas. Número 12. No rescaldo da erupção do vulcão Kilauea, em 2018, um rio implacável de lava foi documentado avançando lentamente pela estrada como uma força da natureza imparável. Número 11. Um fenômeno incomum deixou os moradores na Indonésia totalmente perplexos quando um rio misteriosamente se tornou de um vermelho vivo. Número 10. North Adams é uma pequena cidade no canto noroeste de Massachusetts. Eles estão a apenas alguns quilômetros das fronteiras de Nova York e Vermont. Na verdade, eles estão muito mais perto de Albany do que de Boston. A maior parte da cidade é construída ao longo do rio Hoosick, que flui por 122 quilômetros do reservatório de Cheshire, em Massachusetts, até o rio Hudson, em Stillwater, Nova York. Em 13 de janeiro de 2018, um morador local chamado Eric levou sua câmera até o rio. Era um dia quente de janeiro, o que fez o rio congelado descongelar e se partir. Ele capturou o momento impressionante quando enormes placas de gelo se quebraram e desabaram sobre uma pequena cachoeira. Olhe para a velocidade que ele ganhou. Isso tudo está vindo de baixo. Claramente, Eric é um daqueles caras que aprecia o quão satisfatória a Mãe Natureza pode ser.
É interessante como o gelo da superfície permanece intacto enquanto pedaços menores flutuam por baixo. Mas, claro, a placa de gelo não foi páreo para a cachoeira à frente. Eventos como este podem se tornar perigosos, pois podem causar bloqueios de gelo quando os pedaços de gelo se acumulam e bloqueiam o fluxo do rio. Isso pode fazer com que a água transborde e inunde a comunidade ao redor. Eles geralmente acontecem na primavera, mas um clima quente no meio do inverno ainda pode desencadeá-los. Felizmente, a água manteve as coisas em movimento, dessa vez em North Adams, Massachusetts. Número 9. Birmingham, Alabama, é a terceira cidade mais populosa do estado, atrás de Huntsville e Montgomery. É o lar de quase 197 mil pessoas e de um grupo de cortadores de árvores com uma história incrível. O que começou como um trabalho típico de corte rapidamente se transformou em um vídeo viral. A equipe chegou para cortar uma árvore de liquidâmbar que estava morrendo em 5 de dezembro de 2021. Segundo nosso cameraman Mike, uma cavidade no topo havia causado a podridão da árvore de dentro para fora. O tronco se encheu de água, levando a esse fenômeno impressionante. Isso é loucura! Árvores de liquidâmbar são nativas de regiões mais quentes da América do Norte. Você as reconhecerá por seus frutos espinhosos e folhas em forma de estrela de 5 pontas. Elas se parecem um pouco com folhas de bordo. Embora as árvores estejam constantemente sugando água do solo, não deveriam jorrar assim. Mike acha que a água preencheu as lacunas à medida que a árvore apodrecia. Quando eles a cortaram, foi como abrir uma represa. A água jorrando do tronco também pode sinalizar uma doença bacteriana nas árvores chamada wetwood. A água se torna amarela ou marrom, produz gases e adquire um odor fétido. Número 8. Todos os anos, barqueiros locais se reúnem no lago Chippewa, em Wisconsin, para realizar uma tarefa única. Com o vento a seu favor, eles usam seus barcos para empurrar uma ilha flutuante para longe do continente e de uma ponte que conecta os lados leste e oeste do fluxo. Esta ilha não é uma ilha real. É um brejo ou um pântano de solo macio e esponjoso feito de matéria vegetal decomposta chamada turfa. Mas este brejo é diferente de qualquer outro. Ele é enorme, com um ecossistema próspero de árvores, vegetação e fauna local. É fácil ver por que você pode confundi-lo com uma ilha no meio do lago. Em maio de 2022, equipes de filmagem decidiram documentar a tarefa anual de manutenção da comunidade. Observe como esses barcos trabalham juntos para empurrar o brejo para longe da ponte. Segundo os barqueiros, tudo se resume a colocar o brejo no lugar certo. Se não o fizerem, ele flutuará de volta para a ponte em poucos dias. Eles vão das 9 da manhã ao meio-dia, tentando posicionar o brejo. Infelizmente, este ano ele ficou preso em algumas rochas e não pôde ir mais longe. Brejos de turfa como este são cruciais para o meio ambiente. Segundo a National Geographic, eles armazenam enormes quantidades de carbono através de um processo chamado sequestro de carbono. Brejos de turfa em todo o mundo sequestram cerca de 200 bilhões de toneladas de gás carbônico. É por isso que os moradores de Chippewa estão mais do que felizes em mover o brejo várias vezes ao ano, em vez de destruí-lo. Número 7. Depois de uma caminhada de 20 minutos pela reserva de vida selvagem de Tabin, em Sabah, na Malásia, você encontrará um vulcão de lama do tamanho de um campo de futebol. Vários tipos de vida selvagem gostam de visitar a área quando o vulcão está em erupção, pois ele serve como uma lamber mineral saborosa. Felizmente, os animais sabem fugir quando a lama começa a fluir. Em 18 de setembro de 2022, um grupo de guias e turistas estava a caminho de observar aves no vulcão. De repente, eles ouviram um barulho alto e bolhas começaram a surgir do chão. Eles assistiram da torre de observação enquanto a lama rapidamente preenchia a área. Segundo Lawrence Chin, gerente-geral da Tabin Wildlife Holidays, ninguém estava em perigo real. A lama era segura e não estava quente. Ficar preso nela provavelmente estragaria seu dia, mas não o queimaria nem machucaria. Aquela lama é cheia de minerais deliciosos que atraem animais para a área quando endurece. Embora possam entrar em erupção violentamente, vulcões de lama são geralmente inofensivos. Segundo o USGS, a lama que entra em erupção geralmente é fria, se não ligeiramente mais quente que a temperatura ambiente do solo. Número 6. Panama City Beach é uma cidade resort costeira na Florida Panhandle. Eles afirmam ter as praias mais bonitas do mundo devido à areia branca como açúcar.
Não é de admirar que turistas lotem a área todo o verão. Mas um grupo de banhistas teve mais do que esperava em 10 de abril de 2021. Uma mulher e sua família estavam sentadas em seu condomínio alugado quando receberam um aviso de tornado. Tornado, pensaram. Mas estamos na Flórida. Bem, aquele tornado era na verdade uma enorme tromba d'água se formando nas profundezas do Golfo do México. Nossa camera girl nunca tinha visto nada parecido, então ela começou a gravar. Mal sabia ela que a tromba d'água estava vindo direto para eles. Isso é como um sonho se tornando realidade. Agora, se você está tentando ver uma tromba d'água, que é basicamente um tornado fraco sobre a água, a Flórida é o lugar certo. Elas são mais comuns ao redor das Keys, mas podem facilmente se formar mais ao norte, no Golfo do México. Não é incomum que os floridianos vejam entre 400 e 500 trombas d'água por ano. Às vezes, você pode ter sorte e ver um grupo se formando no mar. Embora sejam mais fracas que tornados, trombas d'água ainda podem causar danos. O vídeo desta mulher mostra como as águas ficam agitadas à medida que a tromba d'água passa. Não é algo que você gostaria de ser pego. Número 5. Soldotna, no Alasca, é uma pequena cidade na península de Kenai. É o lar de cerca de 4.300 pessoas e 2 piromaníacos que tentaram incendiar um lago congelado. Em 10 de fevereiro de 2015, nossos piromaníacos se depararam com uma visão estranha. Havia uma bolha gigante de gás metano presa sob o gelo. Então eles fizeram o que qualquer americano normal faria. Pegaram uma picareta e um isqueiro e decidiram filmar um vídeo viral. Para seu crédito, o que eles capturaram foi muito legal. Esses caras poderiam ter encerrado o dia ali, mas queriam ver se o fogo no gelo ficaria ainda mais legal à noite. Então, eles voltaram com sua confiável picareta e isqueiro para fazer um show. Segundo os cientistas da NASA, esses lagos são chamados de thermokarsts. Eles se formam à medida que mais do permafrost do Alasca descongela com o aumento das temperaturas. Permafrost é um solo que deveria permanecer congelado o ano todo. Quando ele começa a derreter, blocos gigantes de gelo no solo também derretem e colapsam vários metros. A água, juntamente com bactérias, invade as depressões deixadas para trás. É como abrir a porta do freezer e deixar os micróbios comerem toda a sua comida até que se decomponham. À medida que se decompõem, liberam gases inflamáveis de metano. Você pode ver as bolhas de gás surgindo quando os lagos descongelam. Quando eles congelam, o gás se acumula perto da superfície. Número 4. Sikkim é um estado sem litoral no nordeste da Índia, encravado entre os países do Nepal e Butão. Eles normalmente se preocupam com terremotos e inundações, mas tempestades poderosas na Baía de Bengala ainda podem causar danos. No final de maio de 2021, o ciclone Yaas atingiu a costa em Odisha, trazendo ventos e chuvas fortes para áreas ao redor do nordeste da Índia. Ele enfraqueceu a fundação de um muro de contenção recém-construído, desencadeando um deslizamento de terra massivo. O deslizamento de terra quase atingiu a casa de nosso cameraman e a cabana do outro lado. Pelo que pudemos deduzir, o vento e a chuva enfraqueceram a barreira de concreto. Há também uma estrada do outro lado desse muro. Felizmente, ninguém estava passando de carro. Se você olhar de perto, verá alguém correndo para o lado superior esquerdo. Eles devem ter visto o chão começar a falhar e sabiam que precisavam sair dali rapidamente. Infelizmente, deslizamentos de terra como esse são muito comuns nas regiões montanhosas da Índia. Eles são altamente propensos a chuvas torrenciais e construções inadequadas, o que significa que a infraestrutura não resiste bem. Número 3. Guangzhou, na China, é a capital da província de Guangdong. Ela está situada a cerca de 1.100 metros acima do nível do mar e é lar de quase 6 milhões de pessoas. Eles são uma grande cidade científica e o principal centro comercial de Guangdong. Você encontrará muitas empresas ocidentais lá, como Burger King, H&M e Starbucks. Mas se você estivesse em Guangzhou em 16 de março de 2023, encontraria apenas pedras de granizo caindo do céu. Segundo um morador local, a tempestade surgiu do nada. Algumas pessoas estavam jantando ao ar livre quando as pedras de granizo arruinaram sua refeição. Outro homem estava dirigindo para casa quando o granizo começou a atingir seu carro. Ele caiu tão rapidamente que ele teve que usar uma pá para se desenterrar. Ele afirma que as pedras de granizo eram do tamanho de bolas de ping-pong. Infelizmente, elas não eram tão leves quanto bolas de ping-pong.
Chen disse que elas se acumularam até 20 centímetros em alguns lugares. Eles danificaram árvores e galhos na descida, sem mencionar centenas de carros das pessoas. Curiosidade: a maior pedra de granizo já registrada nos Estados Unidos caiu em Vivian, Dakota do Sul, em 23 de junho de 2010. Ela mediu 20 centímetros de comprimento e 46 centímetros de circunferência. Isso é mais ou menos do tamanho de uma bola de boliche de 10 pinos. Número 2. As trilhas de caminhada do Lago Glaciar de Khumbu, em Khumbu, Nepal, são a fuga perfeita de qualquer vida agitada. Ele está situado a cerca de 2.500 metros acima do nível do mar. Embora pareça alto, na verdade é o lago glaciar mais baixo do país. A caminhada ainda leva 5 noites e 6 dias para ser concluída. Um grupo de caminhantes fez o trajeto em 11 de janeiro de 2021. Alguns montaram acampamento perto da água. Um cara tocava violão enquanto os outros admiravam o lago deslumbrante. Então, todos ouviram um estrondo alto vindo da montanha distante. Oh, meu Deus, que loucura! Por sorte, a parte perigosa da avalanche aconteceu à distância. A maior parte do gelo e neve se acomodou na montanha. O que você vê vindo em direção a eles é uma fina onda de geada e flocos de neve. Embora não estivessem em perigo imediato, sair do local ainda foi uma boa ideia. Você nunca sabe o que a Mãe Natureza vai fazer. O nome Khumbu combina as palavras Ka, Pu e Shi. Ka significa neve ou gelo, Pu significa quebrar e deslizar, e Shi significa pousar em terra plana. Quem deu nome à montanha provavelmente viu uma avalanche e pensou: eu tenho o nome perfeito. Número 1. Jinan, na China, é uma cidade de nível de prefeitura na província de Shandong. É uma das cidades mais antigas da região, tendo desempenhado um papel crucial desde os primeiros dias da civilização. Hoje, é um dos centros econômicos mais importantes da China. Mas, como o resto da China continental, eles são altamente suscetíveis a tempestades poderosas vindas do Mar Amarelo. Em 30 de junho de 2021, uma dessas tempestades chegou à cidade. As velocidades do vento atingiram 143 km por hora em algumas áreas, quebrando um recorde local de velocidades de vento mais rápidas já registradas. Imagens da cidade mostram o quão rápido isso é. Por pior que pareça, não houve relatos de ferimentos graves. Embora não possamos colocar um valor em dólares nos danos causados, imaginamos que foi bastante alto. Ventos tão rápidos colocam a tempestade de Jinan no mesmo patamar de um furacão de categoria 1. Esta tempestade pode ter sido o resquício do tufão Champy, um tufão de categoria 1 que se dissipou por volta de 27 de junho. Espera, não vai embora. Ainda tenho 20 momentos incríveis registrados pelas câmeras e pelos drones para te mostrar. Acompanhe. Cemitério de aeronaves. Quando aeronaves são aposentadas do serviço, muitas vezes encontram seu lugar de descanso final em vastas instalações de armazenamento de aeronaves, conhecidas como cemitérios ou jardins de ossos. Uma das maiores instalações no mundo é o 309º Grupo de Manutenção e Regeneração Aeroespacial, comumente referido como o cemitério. Localizado dentro da base da Força Aérea de Davis Mountain, em Tucson, no Arizona, esta instalação abrange cerca de 50 hectares e abriga quase 4.000 aeronaves e 13 veículos aeroespaciais, de vários ramos das Forças Armadas dos Estados Unidos e da NASA. As aeronaves vão de enormes levantadores de carga até bombardeiros pesados, com a maioria sendo de origem militar. Algumas parecem estar em excelentes condições, enquanto outras são cuidadosamente cobertas para protegê-las dos elementos agressivos do deserto. Nem todas as aeronaves deixam o cemitério intactas. Algumas são desmontadas para fornecer peças de reposição e para manter outros aviões no ar ao redor do mundo. Número 19. Rota de caminhada mais perigosa do mundo. A Skywalk do Monte Huashan, na China, é frequentemente considerada a rota de caminhada mais perigosa do mundo. Esta Skywalk, que pode ser traduzida como caminhada no céu, está localizada a aproximadamente 2.160 metros de altura, na montanha sagrada da província de Shanxi. Era originalmente percorrida por antigos monges em busca de iluminação religiosa. Hoje, turistas com sede de aventura e desejo de capturar selfies ousadas caminham ao longo da rede de tábuas de madeira que se agarram à face rochosa da montanha. No entanto, há centenas de anos, esses caminhos de madeira eram cruciais para seguidores do taoísmo tentando alcançar o cume da montanha.
Esta área notável, designada pela Unesco, não é apenas uma trilha de caminhada que traz adrenalina, mas também um repositório de história e espiritualidade. Possui mais de 300 pedras comprimidas e 570 inscrições rupestres espirituais, algumas delas datando de 1000 anos atrás. Apesar da caminhada sob tábuas no céu oferecer vistas aéreas de tirar o fôlego, não é para os fracos de coração e requer muita coragem para lidar com esse extraordinário desafio de caminhada. Número 18. Orcas impressionantes. O uso de uma câmera montada em um hexacóptero permitiu que pesquisadores estudassem baleias assassinas em seu habitat natural pela primeira vez. Operando a 30 metros acima da superfície da água, esta abordagem inovadora oferece informações sobre a saúde e o comportamento de orcas, contribuindo para os esforços de recuperação da população na costa oeste. Esta iniciativa inovadora, liderada por uma equipe que inclui o Dr. Lance Barrett Leonard, do Aquário de Vancouver, e os pesquisadores Dr. John Durban e Dr. Holly Fernbach, da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, conduziu mais de 60 voos e coletou mais de 30.000 fotografias, juntamente com notáveis filmagens. O hexacóptero, conhecido como Mobley, construído pela Area Imaging Solutions, fornece vantagens distintas no estudo das orcas, oferecendo uma visão panorâmica que revela mais sobre a condição das baleias, incluindo detecção de gravidez e identificação de indivíduos doentes mais cedo do que anteriormente possível. O Dr. Lance afirma que observar as baleias de cima permite uma melhor avaliação do seu bem-estar. Além disso, os pesquisadores descobriram que o ruído do hexacóptero não perturba as baleias em sua altitude de funcionamento, que é maior do que a maioria das aves marinhas. Ao contrário dos helicópteros humanos, que precisam voar em altitudes muito maiores para não perturbar os animais, o hexacóptero permanece imperceptível para as orcas, e o estudo fornece informações cruciais para apoiar a recuperação de populações de orcas, particularmente ao garantir seu abastecimento alimentar. Como resultado, o hexacóptero promete ser uma ferramenta inestimável em pesquisas futuras. Número 17. Caixões pendurados. Nas Filipinas, na cidade de Sagada, uma tradição funerária única se desenrola. Residentes locais, predominantemente idosos, criam caixões de madeira de toras ocas, para si ou para seus entes queridos. Uma vez preparados, os falecidos são colocados dentro desses caixões, às vezes exigindo ajustes devido ao espaço limitado. Esses caixões são então transportados para cavernas para uma forma distinta de sepultamento. Em vez de serem enterrados no solo, os caixões são pendurados dentro de cavernas ou em penhascos perto do local de descanso de seus ancestrais. Esta prática secular é enraizada na crença de que colocar o falecido em locais elevados facilita a jornada do seu espírito para um reino superior na vida após a morte. Esses caixões pendurados são um testemunho de tradições culturais e respeito pelos que já se foram. Alguns dos caixões têm mais de um século e resistiram ao teste do tempo. Porém, com o passar dos anos e conforme os caixões se deterioram, eles eventualmente caem de suas posições precárias. Os visitantes são aconselhados a se aproximar desses locais com reverência e evitar tocá-los ou andar debaixo dos caixões pendurados. A utilização de binóculos ou câmeras é recomendada apenas para apreciação respeitosa à distância. Chegar em Sagada envolve uma viagem de Manila, seja por ônibus ou carro particular, e viajar para o norte até a província da Montanha. Ônibus que saem direto para Sagada tornam a viagem acessível. Aos passageiros, no entanto, os tempos de viagem podem variar dependendo da temporada, com viagens mais longas durante a estação chuvosa, que traz perigos nas estradas e possíveis fechamentos devido a deslizamentos de terra. Número 16. Monte Rushmore. Recentemente, documentos revelados lançam luz sobre um incidente de drone que remonta a 2013, quando uma pequena aeronave pousou na cabeça de Abraham Lincoln no Monte Rushmore, na Dakota do Sul. Na época, funcionários do Serviço Nacional de Parques, o NPS, responderam rapidamente à situação confrontando um grupo de 6 indivíduos em uma sorveteria do parque e confiscando seus cartões de memória e celulares, assim como seus passaportes. Ao longo dos anos, o uso de drones trouxe desafios para os parques nacionais em todos os Estados Unidos. Em resposta, o NPS promulgou a proibição do uso de drones em todos os seus parques em junho de 2014, seguindo uma proibição inicial no Parque Nacional de Yosemite no mês anterior. Os guardas dos parques desde então têm estado vigilantes na aplicação desta proibição.
Incidentes recentes incluem um turista alemão recebendo suspensão de 1 ano do parque de Yellowstone e uma multa de $1.600, que é aproximadamente R$ 7.780, depois de derrubar um drone no lago do parque Yellowstone. Da mesma forma, um turista holandês foi condenado a pagar $3.200, que equivale a mais de R$ 15.500, por lançar um drone contra a grande fonte termal prismática no mesmo parque. Este incidente no Monte Rushmore destaca o compromisso do NPS em abordar problemas relacionados aos drones, com os guardas tomando medidas drásticas para proibir drones e educar operadores sobre os riscos de voar em parques nacionais lotados. O Monte Rushmore é um dos marcos mais emblemáticos dos Estados Unidos, apresentando os rostos esculpidos de 4 renomados presidentes americanos: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln. Número 15. Kung Fu no estilo golfinho. Golfinhos são caçadores altamente inteligentes e habilidosos. Eles desenvolveram diversas técnicas para pegar peixe, e a técnica de chutar o peixe é uma delas. Golfinhos em St. Pete, na Flórida, foram observados usando a técnica de chutar peixes para pegar suas presas. Este movimento, junto com a alimentação de anel de lama, é comumente empregado por golfinhos na área da Baía de Tampa. O método de chute envolve golfinhos usando suas caudas para atordoar os peixes, tornando-os mais fáceis de capturar quando pousam na água. Neste caso particular, o alvo é o peixe tainha. Imagens de drone capturaram o comportamento de caça dos golfinhos enquanto trabalham juntos para chutar peixes, mostrando sua coordenação e habilidade em garantir uma refeição. Esse comportamento fascinante faz parte dos instintos naturais de caça do golfinho, que lhes permitem capturar com eficiência suas presas preferidas. Golfinhos são frequentemente vistos caçando em grupos, e esta técnica é mais eficaz quando usada por vários golfinhos trabalhando juntos. Sua capacidade de trabalhar juntos de forma coordenada durante a caça é uma prova de seu alto nível de inteligência e comportamento social. Número 14. Ovelhas fluem como água. Uma filmagem de drone captura o sincronizado movimento de um grande rebanho de ovelhas em Israel. O vídeo hipnotizante foi filmado ao longo de 7 meses, durante a transição das ovelhas de seu pasto de inverno até o seu pasto de verão. O rebanho varia de 1.000 a 1.700 ovelhas e é guiado por cães pastores e border collies. Filmado com um drone, o vídeo acelerado revela os padrões complexos formados pelos animais enquanto atravessam a região do Vale da Paz de Yokun. O fotógrafo usou uma posição fixa da câmera, e cada filmagem representa 4 a 7 minutos da jornada das ovelhas. Entender como o rebanho se espalha durante o pastoreio e se reagrupa durante a saída e retorno às pastagens, bem como travessias de estradas, apresenta um desafio único. Número 13. Mergulho em nuvem tóxica. A poluição por amônia tem aumentado no rio Yamuna, especialmente durante a celebração do Chhat Puja, levando à invasão por uma espuma tóxica. A amônia, um composto de nitrogênio e hidrogênio, é pungente e altamente solúvel, representando um impacto ambiental significativo e riscos para a saúde. Quando a amônia entra nos corpos d'água, contribui para a eutrofização, causando excesso de crescimento de plantas e algas, o que esgota o oxigênio e põe em perigo a vida aquática. A presença da amônia na atmosfera não apenas afeta a água, mas também contribui para a formação de neblina e acidificação do solo. O resultado consiste no solo tornar-se mais ácido com o tempo. Este problema de poluição se estende além da poluição da água e do solo e afeta a qualidade do ar, bem como altas concentrações de amônia podem resultar em sensação de queimação nos olhos, nariz, garganta, e a exposição do trato respiratório a níveis nocivos da substância pode levar a graves problemas de saúde, incluindo cegueira por danos pulmonares ou mesmo morte. Mesmo em concentrações limitadas, a amônia pode causar tosse e irritação no nariz e garganta. Fontes de poluição por amônia incluem resíduos orgânicos como esgoto e descarte industrial. Este poluente é intimamente monitorado pelo Conselho Central de Controle de Poluição devido ao seu impacto na qualidade da água, especialmente no rio Yamuna. A combinação de amônia e fósforo na água pode levar à formação de espuma tóxica, o que é uma preocupação crescente para o rio Yamuna. Número 12. Tubarão nadando perto de uma prancha de remo. Imagens de drone capturaram um encontro próximo entre uma prancha de remo e um grande tubarão branco na praia de North Beach, em Cape Cod. Roger Freeman, o praticante de remo, embarcou em um passeio a remo em uma manhã serena.
apesar das atividades recentes de tubarões na área. Ele notou um drone voando acima, o que provavelmente lhe deu uma sensação de segurança, como se alguém estivesse assistindo por cima dele. Depois de voltar para a praia, Roger viu fotos interessantes tiradas pelo operador do drone, Cody DeGraff. As imagens retratavam um grande tubarão branco a apenas alguns metros de Roger em sua prancha. Roger havia inicialmente confundido a sombra do tubarão com a de uma foca, e ainda estava processando o encontro. A Conservação Atlântica do Tubarão Branco postou as fotos no Facebook, sugerindo que a sombra realmente parecia um grande tubarão branco. E eles determinaram que foi um encontro próximo do tipo Pacífico. No mesmo dia, um avião da conservação avistou mais 2 tubarões brancos perto de Meadow Beach. Roger expressou a necessidade de medidas de segurança mais proativas para proteger os nadadores desses tubarões, enfatizando a importância da coexistência com a vida marinha enquanto compartilhamos o oceano. Ele também reconheceu os riscos inerentes na vida e a importância de tomar riscos comedidos. O uso de drones por operações de salva-vidas para melhorar a segurança na água e a detecção de tubarões ganharam destaque na Austrália, em particular, oferecendo um ponto de vista valioso para o monitoramento da atividade oceânica. Número 11. Esgoto bombeado para o mar por dias. Imagens aéreas revelam o lançamento de esgoto não tratado em Langstone Harbour, Hampshire. O relatório da Agência Ambiental destaca que durante o ano passado, o esgoto bruto foi lançado nas águas costeiras e rios na Inglaterra mais de 400 mil vezes. Preocupações em torno da poluição e eliminação de esgotos levaram a propostas de alterações na Lei do Ambiente pela Câmara dos Lordes com o objetivo de reduzir os níveis de poluição. No entanto, em uma votação subsequente na Câmara dos Comuns, os MPs conservadores rejeitaram a nova lei, provocando reação de ativistas ambientais. Em resposta à pressão crescente, o secretário do Meio Ambiente, George Eustace, colocou uma emenda ao estabelecer um dever legal sobre as empresas de água, que obriga as empresas de água a reduzir progressivamente os impactos adversos das descargas provenientes de transbordamentos de tempestades, abordando o impacto ambiental das descargas de esgoto. O sistema de esgoto da Inglaterra enfrenta desafios durante chuvas fortes, resultando em obras de esgoto sobrecarregadas. Sob os regulamentos atuais, empresas de água estão autorizadas a liberar água da chuva e esgoto não tratado nos rios e no mar para evitar que resíduos invadam as ruas e casas. Enquanto esta decisão do governo representa uma mudança significativa, fica aquém da eliminação completa da descarga de esgoto defendida por alguns. O compromisso agora foca na redução da dispensa do esgoto. Número 10. Frenesi alimentar com boias de pesca. Um drone registrou um grande banquete em frenesi de boias de pesca em Bay Flats Lodge, no Texas. O vídeo mostra um bem-sucedido passeio de pesca de peixe vermelho usando boias de pesca e camarões vivos. Durante esta estação, os peixes vermelhos se reúnem em pontos de escoamento perto de pântanos e riachos, aproveitando as marés vazantes para encontrar comida, sendo os camarões maiores predominantes durante este momento. Para preparar a isca de camarão, o anzol é colocado sob a casca externa do camarão para mantê-lo vivo. Lançar a boia usando o vento a seu favor é crucial. Um lançamento suave faz com que as boias produzam estalos que atraem peixes. Após cada estalo, deixe o camarão se acalmar e espere por uma mordida. O uso de boias de pesca e isca de camarão é um método eficaz para pegar o peixe vermelho. No outono, para aqueles interessados em uma experiência semelhante, o Texas Bay Flats Lodge oferece viagens de pesca. Número 9. Grande grupo de arraias nadando com turistas. Um grande grupo de turistas na água em uma praia da Flórida teve um encontro inesperado com um grande cardume de arraias focinho de vaca. Elas nadaram pelos banhistas, que pareciam não saber de suas presenças. Apesar de as arraias focinho de vaca serem geralmente consideradas dóceis, elas têm farpas em suas caudas que podem nos picar. O veneno de suas picadas é relativamente leve, mas a barbatana tem bordas serrilhadas e inclinadas para trás, o que pode tornar a picada dolorosa. O vídeo, postado originalmente no Facebook e que arrecadou mais de 160 milhões de visualizações, capturou esse encontro notável com esses animais. Apesar da proximidade das arraias com os turistas, não houve indicação de que representassem qualquer ameaça ou causassem danos. As arraias, particularmente espécies como as mantas ou raias comuns, são conhecidas por sua tendência de se mover em grupos por várias razões. Por exemplo, agrupamentos fornecem proteção contra potenciais predadores.
Quando elas formam um coletivo, são menos vulneráveis a ataques de tubarões e outros grandes predadores marinhos. O agrupamento as permite dissuadir ameaças potenciais de forma mais eficaz. As arraias às vezes também se reúnem em grupos para propósitos de acasalamento. Essas reuniões aumentam a probabilidade de sucesso na reprodução, pois muitos machos podem competir pela atenção de uma fêmea receptiva nestes grupos. Número 8. Tartaruga rara botando ovos. Um drone equipado com tecnologia de imagem térmica registrou uma visão notável quando tartarugas de couro marinha, a maior espécie de tartaruga do mundo, vieram à Terra para pôr seus ovos. Autoridades de conservação da vida marinha usaram este método para observar e documentar o comportamento de nidificação da tartaruga de couro marinha. Esta tartaruga é conhecida por seu tamanho incrível e aparência distinta, e esta filmagem fornece informações valiosas sobre seus hábitos de reprodução. Elas são atualmente classificadas como vulneráveis pela União Internacional para a Conservação da Natureza, devido ao declínio populacional. As tartarugas de couro têm uma ampla distribuição, sendo encontradas em regiões tropicais e oceanos temperados. Elas são conhecidas por vagar em todos os oceanos do mundo e são altamente migratórias. Essas tartarugas podem se aventurar em águas frias que seriam letais para outras espécies de tartarugas marinhas. Devido às suas adaptações únicas, as tartarugas de couro seguem um incrível processo de aninhamento. Elas viajam longas distâncias, às vezes milhares de quilômetros, para retornar às suas praias natais onde nasceram e ali elas botam seus ovos. Esse processo acontece a cada 2 ou 3 anos. Número 7. Drone salva 2 nadadores na Austrália. Em uma operação de resgate inovadora em Lennox Head, Nova Gales do Sul, na Austrália, 2 nadadores adolescentes de 15 e 17 anos foram salvos por um drone. Esta intervenção do drone salva-vidas ocorreu enquanto os salva-vidas humanos ainda estavam em processo de treinamento com o dispositivo. Os nadadores se encontraram em perigo nas ondas fortes, a aproximadamente 700 metros de distância da margem. Um membro vigilante do público observou suas lutas e alertou os salva-vidas. As autoridades agiram rapidamente, implantando o drone equipado com uma cápsula de resgate inflável. Em poucos minutos, a cápsula foi entregue, permitindo aos nadadores retornar com segurança à costa. Este notável resgate está sendo comemorado como uma primeira vez histórica, marcando a estreia de um drone equipado com dispositivo de flutuação para uma missão de salvamento. Todo o evento foi registrado pela câmera a bordo do drone. Número 6. Lava flui para a piscina. As seguintes imagens, tiradas em 22 de setembro de 2021, mostram a queda de lava em uma piscina, envolvendo campos, estradas e casas. Este foi o resultado de uma erupção vulcânica na ilha espanhola de La Palma. O fluxo de lava provocou preocupações de que ele pudesse se espalhar ainda mais e potencialmente danificar mais casas, em vez de fluir para o mar. Inicialmente, o fluxo avançou a uma velocidade de 700 metros por hora. O vulcanologista Stavros Meletlidis explicou que a lava está esfriando com o contato com a atmosfera, experimentando atrito com o solo e materiais de construção e expandindo em sua vanguarda. Tudo isso contribuiu para seu progresso gradual. Enquanto o ritmo mais lento concedeu a alguns residentes mais tempo para recuperar seus pertences, o vulcão continua a liberar lava derretida, cinzas e fumaça, atingindo alturas de até 4.200 metros. Isso elevou preocupações sobre a possibilidade de fechamentos do espaço aéreo, devido às cinzas vulcânicas que representam perigo para aeronaves e podem afetar a saúde das pessoas. No entanto, as autoridades não relataram vítimas da erupção e as evacuações foram realizadas em tempo hábil. Número 5. Ataque de carneiro. A filmagem próxima de um carneiro por um drone, desfrutando de uma refeição na encosta de um monte, tomou um rumo inesperado quando o peludo animal decidiu resolver os problemas com seus próprios cascos. O carneiro, irritado com a tecnologia intrusiva, deu uma cabeçada precisa que levou o drone a cair do céu. O operador do drone, que estava procurando pelo carneiro irritado com seu FPV quadricóptero, admitiu que se aventurou muito perto do animal. Felizmente, o drone acidentado pousou em um arbusto sem sofrer nenhum dano. Após afugentar o drone, o carneiro determinado não estava em um humor permissivo e iniciou um segundo encontro. Embora o cameraman, que acreditamos ser dos Estados Unidos, tenha levado uma cabeçada no processo, ele reconheceu que a retaliação do carneiro foi bem sucedida. A ovelha com chifres provavelmente retomou sua refeição pacífica, depois de ter defendido o seu ponto de vista sobre as interrupções indesejadas. Número 4.
Erupção de lava dentro do vulcão. Imagens de drone de uma erupção vulcânica na Islândia, dentro do vulcão Fagradalsfjall, ressurgiram, cativando os espectadores com sua exibição dramática. O vídeo foi inicialmente capturado em março de 2021, quando o vulcão adormecido rugiu para a vida depois de 781 anos. Durante a erupção de 6 meses, explosões vermelhas de lava foram expulsas, atraindo moradores locais, incluindo o fotógrafo de drone Bjorn Steinbeck. Esta filmagem, feita no final de abril de 2022, apresenta camadas de lava borbulhando dentro do vulcão e fluindo da sua boca. O aparecimento da lava evolui de laranja brilhante para prata e cinza, devido a interações químicas. O vulcão finalmente entra em erupção, liberando uma explosão de lava incandescente. Embora o vídeo tenha se tornado viral no ano passado, o fotógrafo compartilhou mais imagens em março de 2022, precisamente um ano após a erupção, explicando que não foram liberadas anteriormente. A erupção fica localizada a apenas 40 quilômetros da capital da Islândia, Reykjavik. Número 3. Drone alimenta cães perto do vulcão La Palma. Os drones emergiram como ferramentas vitais na prestação de assistência para cães presos pelas erupções vulcânicas em curso na ilha espanhola de La Palma. O vulcão Cumbre Vieja está ativo desde setembro de 2021, causando devastação generalizada e deixando vastos depósitos de lava e cinzas em toda a região. No bairro de Todok, alguns cachorros foram encontrados em estado desnutrido, isolados dentro de um pátio cercado por cinzas, tornando o acesso a eles impossível devido ao fluxo de lava circundante. No entanto, 2 empresas locais, Ticon e Volcanic Life, colaboraram para habilitar drones para a missão crítica de entregar comida e água a esses caninos. Enquanto a erupção vulcânica forçou mais de 6.000 pessoas a evacuar, deixando um rastro de destruição, também criou bolsos únicos de terras intactos, facilitando o uso de drones para fornecer ajuda essencial para aqueles que precisam. Número 2. Ciclone de renas. Esta incrível filmagem aérea capturou um ciclone de rena, uma notável estratégia de defesa empregada por rebanhos ameaçados. Para os primeiros vikings, no centro da Noruega, as renas carregavam uma imensa importância ao fornecer carne, peles, chifres e ossos. As renas normalmente se movem em grandes rebanhos, e seu mecanismo de defesa é realmente surpreendente. Elas criam uma formação semelhante a um ciclone para confundir predadores, incluindo vikings de outrora. Este comportamento torna incrivelmente desafiador para qualquer predador, seja um lobo, urso ou humano, separar e atacar uma rena solitária. A cativante filmagem aérea mostra um caçador escandinavo atirando uma flecha, acionando a manada a iniciar seu movimento circular. À medida que se movem, seu impulso cria um distintivo espiral anti-horário, um comportamento que lembra os peixes, mas é ainda mais surpreendente quando observado em renas. Número 1. Pirâmide de Ball. A Pirâmide de Ball é uma notável formação geológica localizada no sul do Oceano Pacífico. É um pilar de rocha imponente no mar, localizada a 23 quilômetros a sudeste da ilha de Lord Howe. Esta rocha de basalto em forma de ponta de lança atinge uma altura impressionante de 550 metros e é conhecida por seus notáveis pontos de mergulho. Os mergulhadores que exploram as cavernas e águas ao redor da Pirâmide de Ball encontram uma grande variedade de criaturas marinhas, que incluem grandes cardumes de peixes como suípe violeta, arabaiana azul e lírios, bem como outras espécies impressionantes, como tartarugas, golfinhos, marlin e cavalas. O mundo subaquático aqui é verdadeiramente surpreendente. Notavelmente, a Pirâmide de Ball é lar de diversas espécies raras, como dançarinas espanholas e castanheta das rochas, tornando um ambiente marinho único e biodiverso. Além disso, este lugar é popular para a pescaria, e os mergulhadores podem ter a chance de avistar o peixe-anjo bolina, uma espécie encontrada em nenhum outro lugar. O ecossistema único da Pirâmide de Ball é de particular interesse para os cientistas e entusiastas da natureza, já que é lar de algumas das mais raras espécies de insetos e plantas do mundo, incluindo o renomado bicho-pau da ilha Lord Howe, uma vez considerado extinto, mas mais tarde redescoberto neste remanescente isolado de um vulcão afundado. Por volta de 19 de março de 2026, um vídeo começou a circular nas redes sociais, mostrando milhões de cobras caindo no chão a partir de um céu nublado, quase como se estivesse chovendo répteis. Nas imagens,
As pessoas pareciam mais curiosas do que aterrorizadas com o que estava acontecendo, mesmo com a grande possibilidade de esses animais serem venenosos. Embora o local exato continue desconhecido, a fonte garantiu que a cena era real, o que deixou muita gente em choque. Especialistas, porém, acreditam que isso poderia ter sido resultado de um vento muito forte, capaz de arrastá-las de quilômetros de distância até aquele ponto aleatório de queda. Também surgiram especulações, dizendo que aquilo seria uma espécie de maldição da Terra, descendo sobre a humanidade. Número 2. Enxame de libélulas. Enxame de libélulas. Meu Deus, olha isso! Banhistas foram pegos de surpresa quando um enorme enxame de libélulas cobriu de repente uma praia em Rhode Island, criando uma cena inquietante, quase bíblica, para quem estava ali em 29 de julho de 2024. O caso aconteceu em Mizwamaka Beach, onde grandes quantidades desses insetos tomaram o ar e se espalharam pela faixa de areia. O enxame se movia rapidamente pela área, passando por baixo dos guarda-sóis, em volta das cadeiras e entre as pessoas, enquanto todos tentavam se afastar. O choque foi ainda maior, porque, ao longo dos anos, várias espécies de libélulas passaram a aparecer com mais frequência em listas de preocupação ambiental. Mas esse aparecimento repentino deu a impressão de que a maré da natureza estava mudando de direção. Número 3. Oceano em chamas. Imagens dramáticas do Golfo do México mostram um fogo queimando sobre a água. Uma plataforma de petróleo em alto mar emitiu um alerta de emergência depois que um incêndio intenso começou nas proximidades, quando um gasoduto se rompeu no Golfo do México em julho de 2021. As equipes lutaram para conter as chamas e, depois de algum tempo, conseguiram apagá-las, mas a causa da ignição continuou sem resposta definitiva. Segundo uma das interpretações divulgadas, esse inferno teria sido provocado por uma erupção de magma debaixo d'água. Somado à manutenção precária da tubulação, o episódio poderia ter se transformado em uma catástrofe ainda maior, alimentando a ideia de que a busca humana por recursos naturais estava empurrando a própria Terra ao limite. Número 4. Sinal de profecia. Na segunda semana de novembro de 2023, um episódio incomum chamou atenção quando trechos do rio Nilo pareceram adquirir uma coloração vermelha intensa, atraindo rapidamente a atenção da internet. Imagens da água descolorida se espalharam em alta velocidade e deixaram muita gente perturbada com o visual impressionante. A cena lembrou, para alguns, uma passagem do livro de Êxodo, em que o rio se transforma em sangue, como uma das 10 pragas. A semelhança com o relato bíblico gerou uma onda de especulações, e muitas pessoas passaram a associar o local a profecias e significados religiosos. Número 5. Sprite vermelho em Oklahoma. Em 2019, um observador do céu registrou um Sprite vermelho, um fenômeno raro que aparece muito acima das tempestades. Esses clarões avermelhados surgem na alta atmosfera, sobre nuvens gigantes de tempestade, bem além da altura dos relâmpagos comuns. Eles são acionados por descargas muito fortes entre as nuvens e o solo, liberando energia para cima e formando ramificações estranhas e passageiras no céu noturno. Mesmo sendo vistos raramente, os sprites revelam a força extrema escondida dentro das tempestades, como se o próprio céu estivesse reagindo ao caos que acontece mais abaixo. Número 6. Água pegando fogo. Durante uma visita à Ilha Mocha, um turista testemunhou e gravou uma cena estranha e marcante. Chamas pareciam arder diretamente sobre a superfície do oceano. A água dava a impressão de estar jorrando com pressão, mas partes dela também pegavam fogo, criando um efeito surreal. Especialistas sugeriram que fenômenos assim podem acontecer naturalmente quando gases inflamáveis escapam do fundo do mar e entram em combustão ao chegar à superfície. Mesmo com essa explicação, a intensidade e o comportamento das chamas continuaram fora do comum, e o caso segue despertando curiosidade e debate. Número 7. Bolas de fogo misteriosas. Enquanto passava pelos arredores de Catamarca, um motorista percebeu um fenômeno muito estranho. Uma bola de fogo se movia pelo chão, pairando a pouco mais de 30 centímetros acima dele. Aos poucos,
ela acabou batendo na lateral da estrada poucos instantes depois de a gravação começar. Outro episódio parecido também foi filmado na mesma região de Catamarca, quando a pessoa que registrava viu duas bolas vermelhas de fogo se movendo e quicando pelo solo, antes de começarem a circular aleatoriamente pela área. Até hoje, nenhuma explicação clara ganhou força, além das versões que tratam o fenômeno como uma expressão da fúria da natureza recaindo sobre a humanidade. Olha, 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 olha! Número 8. Nuvem de gafanhotos. Milhões e milhões de insetos caíram do céu no Bahrein, atingindo janelas de carros e assustando viajantes na estrada. Pouco antes disso, enxames semelhantes já haviam atingido a África, a China e partes da Europa, deixando destruição por onde passavam. Qual é a razão por trás disso? A verdade é que ninguém apresentou uma resposta definitiva, porque a dimensão desse enxame parecia superar tudo o que muitas testemunhas já tinham visto. Para quem foi surpreendido no meio da nuvem de insetos, a sensação era de que a natureza estava enviando um aviso, um sinal misterioso que os seres humanos não deveriam ignorar. Número 9. Erupção subterrânea. Por volta de 6 de janeiro de 2016, moradores de um pequeno bairro em Centralia, Pensilvânia, notaram fumaça saindo do chão. Logo depois, a terra começou a rachar, revelando uma substância incandescente, parecida com magma queimando sob a superfície. Preocupadas com a expansão do fogo subterrâneo e com os gases tóxicos liberados, as autoridades evacuaram a área rapidamente. Enquanto muita gente interpretou o episódio como um evento natural ou uma calamidade geológica repentina, outros culparam a infraestrutura deteriorada da região, gerando um debate sobre a verdadeira origem daquele incêndio subterrâneo tão misterioso. Número 10. Deserto vazando na Arábia Saudita. Em 19 de agosto de 2022, a areia do deserto foi rasgada por um jorro inesperado de água, deixando os moradores espantados com algo que nunca tinham visto naquela paisagem árida. O fluxo repentino atraiu multidões e despertou curiosidade. Alguns ligaram a cena a antigas profecias sobre desertos voltando a ficar verdes, enquanto outros imaginaram que tudo pudesse ser resultado de pressão subterrânea ou de mudanças geológicas abaixo da superfície. Seja qual for a causa, o fenômeno ganhou enorme repercussão, deixando muita gente admirada com o raro espetáculo de vida surgindo em um lugar tão seco e levantando a dúvida sobre se a natureza estaria enviando um sinal oportuno e enigmático. Número 11. Redemoinho de fogo em Dakota do Norte. Uma cena bizarra se formou quando um pequeno redemoinho de fogo girou sobre uma entrada coberta de neve. As chamas dançavam e derretiam a neve logo abaixo, fazendo parecer, por alguns segundos, que o próprio gelo estava pegando fogo. Mais tarde, o dono da casa explicou que gasolina havia sido derramada ali para ajudar a limpar o acesso, o que criou aquele efeito impressionante. Não era magia, mas a combinação entre neve e fogo girando produziu uma imagem tão incomum que chamou a atenção de todo mundo que viu. Meu Deus, isso foi incrível! Número 12. Amanhecer carmesim. Um morador da Califórnia registrou imagens perturbadoras do sol nascendo atrás do horizonte de Los Angeles. Tem tanta fumaça que ela está bloqueando o sol. O astro aparecia envolto por uma fumaça espessa de incêndios florestais, enquanto o céu adquiria um brilho vermelho alaranjado profundo, lançando sobre a cidade uma luz estranha, quase pós-apocalíptica. A fumaça pesada filtrava a luz solar, reduzia a visibilidade e tingia tudo com uma tonalidade inquietante. Conforme o vídeo se espalhava, muita gente reagiu com alarme. Alguns associaram a cena às mudanças climáticas, enquanto outros a descreveram como um sinal de advertência. Na prática, era o efeito direto dos incêndios intensos na região, transformando um nascer do sol comum em um lembrete dramático e sóbrio do impacto dessas queimadas. Vê como está escuro desse lado? Número 13. Pássaros caindo no México. Uma cena perturbadora aconteceu quando um bando enorme de sanhos de cabeça amarela despencou do céu de repente, ainda em pleno voo, como se algo tivesse dado muito errado. As aves estavam voando normalmente antes de forma brusca, perderem o controle e caírem.
Algumas morreram no impacto, enquanto outras tentavam se recuperar. Câmeras de segurança registraram o momento e levantaram questionamentos sérios sobre o que poderia ter provocado aquilo. Muitos apontaram fatores ligados à ação humana, como poluição do ar, gases tóxicos ou interferência eletromagnética, enquanto outros enxergaram o episódio como um sinal de que a natureza está sob estresse. O caso deixou uma marca forte e reforçou a sensação de que desequilíbrios ambientais podem estar produzindo efeitos visíveis e inquietantes sobre a vida selvagem. Número 14. Sumidouro flamejante no deserto. Em um deserto remoto, um nômade solitário se deparou com uma visão que parecia desafiar qualquer expectativa. Uma abertura larga na areia revelava chamas subindo de dentro, tremeluzindo para cima antes de recuar, como se o próprio solo estivesse vivo. A areia dentro da cavidade não permanecia parada. Ela deslizava e afundava, sendo puxada lentamente em direção ao calor, em um movimento silencioso e perturbador. Toda a cena era muda, mas intensa, passando a impressão de que a Terra respirava fogo debaixo da superfície. Sem uma explicação clara, a descoberta deixou uma pergunta incômoda. Seria apenas um fenômeno natural escondido ou alguma coisa ainda mais profunda esperando lá embaixo? Número 15. Céu piscando. Enquanto viajavam pelo interior do Oregon tarde da noite, passageiros testemunharam uma exibição estranha no céu. Em 24 de novembro de 2024, uma parte do céu encoberto por nuvens começou a piscar repetidamente, chamando atenção porque o restante do horizonte permanecia completamente escuro. A atividade ficou confinada a um único ponto, o que tornou tudo ainda mais incomum. Por causa da camada espessa de nuvens, não dava para ver a origem da luz, apenas os pulsos brilhantes refletindo no céu. O ritmo constante das piscadas destoava das condições comuns e deixou quem gravou sem entender exatamente o que tinha acabado de presenciar. Número 16. Asteroide brilhante em Manila. Um asteroide muito luminoso teria sido visto cruzando o céu noturno em setembro de 2024, chamando atenção em grande escala. Surgindo da escuridão, ele iluminou o céu por alguns instantes com um brilho intenso, quase como se fosse dia, antes de descer rapidamente em direção ao horizonte. As testemunhas ficaram impressionadas com o tamanho aparente, a velocidade e a forma como o objeto queimava ao entrar na atmosfera da Terra. Embora a maioria desses eventos não represente grande perigo, objetos desse tipo têm potencial para causar danos sérios, lembrando impactos antigos associados a extinções em massa, incluindo a dos dinossauros. Número 17. Bola de fogo no céu. Estava dirigindo para Titusville e captou um clarão curioso no céu pela câmera do carro. Em novembro de 2025, um homem chamado Dalton Rosenfeld seguia cedo pela Interestadual 95, quando percebeu uma bola de fogo atravessando o céu da Flórida Central. Aquilo não parecia algo despencando para a Terra, como um asteroide, meteorito ou lixo espacial, mas sim algo apenas cruzando o céu. Foi chocante. Eu realmente não sabia o que era. Não entendi o que estava acontecendo. Segundo Rosenfeld, o objeto parecia se multiplicar, o que deixou tudo ainda mais misterioso, enquanto permanecia intensamente iluminado pelas chamas. Eram os flashes de luz enquanto ele se dividia, e, quando se dividiu, separou-se em pedaços e continuou atravessando. Número 18. Colunas de insetos girando. O que você está vendo não é uma trilha estranha de fumaça, mas sim longas colunas de insetos em movimento espiralado. Por volta de meados de fevereiro de 2024, enxames gigantes de mosquitos tomaram partes de Pune, forçando muitos moradores a permanecer dentro de casa. Nuvens espessas de insetos eram vistas se formando sobre a cidade, criando sérias preocupações por causa das doenças que podem transmitir. Em algumas áreas, as pessoas evitaram sair completamente, e crianças foram mantidas longe de parques e jardins. Relatos sugeriram que o aumento repentino na população de mosquitos estava ligado à elevação do nível da água no rio Mula Muta, associada aos efeitos do aquecimento global. Isso criou condições úmidas ideais para a reprodução, permitindo que a população crescesse rapidamente e se espalhasse pela região. Número 19.
Mistério flamejante. Tarde da noite, um homem saiu para caminhar em Kingsport e encontrou algo que não conseguia explicar. Pairando logo acima do chão, havia uma formação brilhante e estranha, cintilando de um jeito que lembrava algo visto em um protetor de tela. O objeto permaneceu suspenso no mesmo lugar, oscilando e reluzindo sem nenhuma fonte clara. O homem observou a cena por vários minutos, tentando entender o que estava vendo, mas não chegou a conclusão alguma. No fim, deixou o local, e aquela visão incomum continuou sendo um mistério. Número 20. Zumbido global. Em 2022, sons de baixíssima frequência foram relatados em vários pontos do mundo, deixando muitas pessoas confusas. Em lugares como a Suécia, moradores disseram ouvir um ruído parecido com trombetas, enquanto relatos semelhantes surgiram em regiões como Michigan, China e Austrália. Um pesquisador britânico também registrou um zumbido persistente dentro da própria casa, que não desapareceu nem mesmo depois de ele desligar a energia. No fim, desliguei a energia da casa inteira, e o som ficou mais alto. Ele relacionou isso a um fenômeno mais amplo, que chamou de zumbido mundial, sustentado por relatos de milhares de pessoas ao redor do planeta. Cientistas consideraram explicações como vibrações de baixa frequência, efeitos atmosféricos ou fontes mecânicas distantes, mas nenhuma causa única foi confirmada. O mistério segue sem solução, e os relatos continuam alimentando discussão e debate. Número 21. Clarões estranhos perto de Vancouver. Gente, o que está acontecendo? O morador de uma área remota próxima a Vancouver saiu de casa depois de notar um fenômeno incomum no céu, parecido com relâmpagos, mas diferente do normal. Filmando de um ponto elevado, ele captou flashes com padrões e intensidade que se destacavam do comportamento comum das tempestades. O vídeo chamou a atenção rapidamente, porque nem a pessoa que registrou, nem especialistas conseguiram explicar com clareza a origem do efeito. Permaneceu incerto se aquilo era natural, artificial ou algo completamente diferente, deixando o episódio aberto a especulações. Número 22. Sombra brilhante. Há apenas algumas semanas, em 16 de março, uma visão incomum chamou a atenção de várias testemunhas, quando uma grande sombra quadrada apareceu no céu. A forma escura parecia se mover lentamente entre as nuvens, desenhando uma borda reta e nítida, que não lembrava nada normalmente visto ali em cima. Nenhuma aeronave ou objeto visível parecia estar criando aquilo. Apenas a própria sombra deslizava pelo céu. Alguns sugeriram que poderia ser um efeito atmosférico raro ou uma ilusão de ótica, enquanto outros acreditaram que a cena apontava para algo muito mais incomum. A causa real continua indefinida, e isso deixou espaço para todo tipo de teoria. Número 23. Meteoro em queda. Eram cerca de 3.175 quilogramas de alguma coisa se movendo a mais de 72.000 quilômetros por hora pelos céus da região central dos Estados Unidos naquele dia. E tudo isso veio acompanhado de um estrondo sônico. De Maryland até Michigan, um meteoro com aproximadamente 3.175 quilogramas riscou o céu da região central dos Estados Unidos em 18 de março, viajando a cerca de 72.400 quilômetros por hora e iluminando a manhã como uma bola de fogo ardente. A entrada na atmosfera produziu um forte estampido e gerou uma onda de choque sobre Medina County, em Ohio, assustando moradores que, no começo, chegaram a pensar que se tratava de um foguete. Observadores desde Mercer, na Pensilvânia, até Michigan, registraram o fenômeno em câmeras, e alguns fragmentos teriam até alcançado o solo. Com cerca de 1,8 metro de diâmetro, era pequeno demais para ser rastreado com antecedência. Provavelmente era um asteroide errante, ou parte de um corpo maior. Um pequeno asteroide pode ser um fragmento de algo maior. A verdade é que ainda não sabemos. A visão rara serviu como um lembrete dramático do poder imprevisível da natureza. Número 24. Vórtice espiralado em Pittsburgh. Nos céus de Pittsburgh, Pensilvânia, uma pessoa filmou um espetáculo incomum quando uma formação parecida com um vórtice apareceu atrás das nuvens. No início, quem assistia imaginou que pudesse ser algum tipo de portal, mas depois, a hipótese mais comentada passou a ser a de um fenômeno atmosférico raro.
A estrutura giratória se moveu lentamente e foi mudando de forma, prendendo a atenção de todos que a viram, antes de se dissipar e desaparecer em poucos minutos, deixando apenas uma sensação de admiração diante de algo tão passageiro. Número 25. Gigante no gelo. Em fevereiro deste ano, pesquisadores na região da Antártida registraram imagens do que parecia ser uma enorme sombra escura, com múltiplos membros, movendo-se sob o gelo translúcido, evocando imagens de monstros marinhos antigos em um cenário polar coberto de névoa. Embora os detalhes do que aquilo era continuem completamente misteriosos, grande parte do público ficou preocupada com as referências bíblicas a criaturas do abismo. Sem relatórios científicos ou comentários compartilhados por governos ou grandes veículos, o episódio permaneceu como um espetáculo estranho e profundamente enigmático. Número 26. Enxame preocupante. Pessoas em várias partes dos Estados Unidos vêm relatando eventos estranhos que, para muitos, lembram cenas de fim do mundo e seguem sem explicação convincente. Muitos vídeos viralizaram mostrando pássaros tomando conta do céu. O quê? Max, o que está acontecendo? Alguns também afirmam que essas aves despencam do alto e acabam cobrindo ruas inteiras. Dentro do enxame, a maioria dos pássaros parece agir em pânico, como se algum tipo de juízo final estivesse acontecendo diante dos olhos de todos. Esses eventos não só espalharam medo entre os moradores, como também abriram um debate sobre se tudo isso pode ser interpretado como sinais dos tempos finais mencionados na Bíblia. Eu não faço ideia. Número 27. Rocha viva no Panamá. O vídeo viralizou depois que um homem encontrou, no quintal de casa, o que acreditava ser um meteorito. No começo, o objeto parecia uma rocha espacial comum, escura, áspera e de formato irregular. Animado com a descoberta, ele levou a pedra para dentro de casa e compartilhou tudo na internet, onde o caso rapidamente gerou discussão. Mas, com o tempo, a rocha começou a se comportar de um jeito estranho. Ela se esticava e formava fios finos, perdendo aos poucos qualquer semelhança com uma pedra normal. Alguns vídeos até davam a impressão de que ela se movia como se estivesse viva. Assustado com a transformação bizarra, o homem decidiu soltá-la em um rio próximo, sem saber exatamente o que havia encontrado. Número 28. Colapso do solo. Um incidente ocorrido em Grindavik, Islândia, em 13 de novembro de 2023, mostrou o chão não apenas rachando, mas também desabando parcialmente de um dos lados. Imagens aéreas revelaram uma fissura enorme atravessando a cidade, com vapor subindo das profundezas, deixando os moradores em estado de choque. O evento aconteceu depois de milhares de pequenos tremores que haviam abalado a Islândia nos dias anteriores. Embora alguns moradores tenham especulado sobre interferência humana, especialistas apontaram forças geológicas naturais como causa. A cena dramática mostrou o que pode acontecer quando a natureza remodela a paisagem com força repentina e imprevisível. Número 29. Fúria atmosférica. Moradores de Islamabad notaram uma concentração incomum de nuvens cumulonimbus gigantes se formando sobre uma única parte do céu, acompanhadas por relâmpagos intensos, em 6 de setembro de 2025. A cena rapidamente chamou atenção por toda a cidade, já que muitos ficaram impressionados com aquela massa de nuvens tão localizada, que produziu uma chuva breve, porém forte, em uma área restrita. Embora meteorologistas tenham atribuído o evento a padrões atmosféricos instáveis e em mudança, o visual impactante gerou enorme discussão na internet. Algumas pessoas sugeriram explicações mais extraordinárias, relacionando o fenômeno à atividade geológica regional e à proximidade de um eclipse lunar. Número 30. Rasgo na Matrix. A própria estrutura da realidade, antes colocada em dúvida por muita gente, teria finalmente revelado algo inquietante. Em Idaho, um homem gravou certa noite uma cena tão estranha que muitos passaram a chamar de falha na Matrix, embora outros achem que possa ser algo ainda mais perturbador. Aquilo mostrou um rasgo no tecido do tempo e do espaço. Ou foi apenas um truque de luz interagindo com a câmera? O mistério ficou ainda mais profundo quando o homem desapareceu pouco depois de publicar o vídeo na internet. O desaparecimento repentino alimentou especulações de que ele teria visto algo que o mundo nunca deveria conhecer,
deixando o vídeo com um ar sombrio e sem resolução. Número 31. Cachoeira Vermelha. No começo deste ano, pesquisadores fizeram outra descoberta na Antártida, onde uma enorme cachoeira vermelha foi vista escorrendo sobre um gelo completamente branco. Enquanto muita gente na internet se perguntava o que teria causado aquilo, cientistas explicaram que a água havia ficado presa sob uma geleira por mais de 2 milhões de anos, rica em ferro e com pouco oxigênio. Quando entra em contato com o ar, ela reage e fica vermelha, criando um efeito impressionante. O caso também reacendeu preocupações sobre o impacto do aquecimento global e sobre como ele pode estar afetando formações antiquíssimas escondidas sob o gelo. Número 32. Revelação no céu durante relâmpagos. Durante um episódio de relâmpagos, um acontecimento bizarro foi registrado quando um objeto luminoso em forma de disco apareceu entre as nuvens. A forma brilhante se destacava claramente durante os clarões, sem nenhuma origem óbvia ou explicação imediata. Segundo a narrativa, isso nunca havia sido relatado antes da mesma maneira. Alguns observadores disseram que poderia ser um efeito atmosférico raro, enquanto outros afirmaram que não se parecia com nenhum fenômeno conhecido. Sem confirmação oficial e sem tecnologia identificada por trás do evento, o vídeo permanece sem explicação e continua alimentando discussões. Número 33. Efeito de funil sobre Mission Valley. Nos céus sobre Mission Valley, em março de 2026, um momento impressionante foi capturado quando uma nuvem funil se formou acima das montanhas. A estrutura fazia parecer que o próprio céu estava descendo em direção à linha coberta de neve, criando uma cena surreal e dramática. Embora o fenômeno seja considerado natural, alguns céticos questionaram se ele poderia ter alguma ligação com atividades de semeadura de nuvens. Independentemente dessas alegações, o impacto visual deixou muita gente impressionada e mostrou como eventos atmosféricos comuns podem parecer misteriosos à primeira vista. Número 34. Queda de resíduos. Em 24 de outubro de 2025, moradores de Subang notaram uma nuvem escura estranha descendo lentamente sobre plantações de arroz e casas próximas, o que levou muita gente a sair para gravar a cena. No início, parecia apenas uma nuvem comum, mas a situação ficou preocupante quando um cheiro forte e desagradável tomou o ar, lembrando esgoto ou resíduo industrial. Como a área tem forte presença industrial, muitos moradores passaram a suspeitar de fábricas próximas como possível origem. O caso levantou preocupação entre residentes e grupos ambientais, que apontaram problemas contínuos de gestão de resíduos, deixando todos apreensivos com os possíveis riscos à saúde. Número 35. Nível da água em elevação. Este é outro exemplo, vindo do Lago Tulare, de como a expansão do nível das águas ao redor do mundo pode se apresentar à medida que mais e mais calotas de gelo derretem. Com áreas imensas de terra ficando submersas e tendendo a continuar assim, isso em breve começaria a afetar a produção agrícola em uma escala capaz de provocar escassez global de alimentos, tornando uma situação já complicada ainda muito pior. Número 36. Partículas metálicas na chuva. Depois de uma chuva forte, um homem entrou em casa e percebeu algo estranho. Minúsculos pontos pretos cobrindo superfícies por todo o ambiente, mexendo-se levemente como se estivessem vivos. No começo, ele pensou que fossem larvas de insetos, mas, ao observar melhor, notou algo bem diferente. As partículas tinham aparência metálica, estavam espalhadas em grande quantidade e se moviam sutilmente, como se fossem influenciadas por alguma força invisível. A cena rapidamente causou preocupação, mas especialistas explicaram depois que ventos fortes podem erguer poeira metálica fina ou partículas minerais de áreas industriais e carregá-las para a atmosfera, de onde elas acabam caindo junto com a chuva. O que parecia inexplicável era, na verdade, um efeito ambiental raro, embora o visual tenha deixado uma impressão duradoura. Número 37. Chuva de geleia. O morador voltou para casa depois de uma chuva forte e percebeu que o céu havia adquirido um tom escuro amarelado incomum em 27 de janeiro de 2012. A chuva já tinha passado, mas algo estranho permanecia. Espalhadas pelo jardim,
estavam pequenas esferas gelatinosas, que não se comportavam como granizo comum. Elas não derretiam, não se dissolviam na água, e se desfaziam no instante em que alguém tentava pegá-las, escorregando entre os dedos. Os objetos estranhos chamaram a atenção rapidamente, e especialistas sugeriram que poderiam ser poluentes presos dentro do granizo. Só tenho uma ideia. Acho que isso pode ser algum tipo de poluição atmosférica que ficou presa nas pedras de gelo. Ainda assim, o homem continuou convencido de que algo muito mais incomum havia caído do céu. Número 38. Névoa móvel no céu. Um vídeo recente da Síria chamou muita atenção depois de registrar uma formação estranha no céu. Finas formas brancas, parecidas com névoa, eram vistas subindo verticalmente entre as nuvens, uma após a outra, de uma maneira que não lembrava o comportamento comum das nuvens. As figuras altas e mutáveis passavam a impressão de gigantes deslizando pelo céu com um movimento que parecia quase controlado e não levado apenas pelo vento. A visão incomum provocou discussões intensas, com algumas pessoas ligando o fenômeno a relatos antigos sobre névoas celestes que apareceriam antes de grandes mudanças. Desde então, as imagens deixaram muita gente tentando entender o que realmente estava vendo. Número 39. Porta de luz no céu em Tulsa. Vários moradores registraram um momento estranho no céu, quando uma forma retangular brilhante pareceu se abrir como uma porta luminosa e depois se fechar rapidamente. Está abrindo, parece uma porta. A cena durou apenas alguns segundos, mas foi nítida o bastante para gerar uma onda intensa de comentários na internet, sem que nenhuma explicação oficial fosse apresentada. As especulações se espalharam rápido, variando entre atividade atmosférica desconhecida, tecnologia avançada e possibilidades ainda mais incomuns. As bordas retas e o surgimento repentino da luz deixaram muita gente desconfortável, e o céu voltou ao normal tão depressa quanto havia mudado, deixando para trás ainda mais perguntas. Uau, está zumbindo, acabou de fechar. Número 40. Fenômeno cintilante. Moradores de Montgomery County se reuniram nas ruas em 20 de julho de 2025, depois de perceberem uma atividade incomum no céu. Baixo no horizonte, uma série de relâmpagos vivos e multicoloridos surgiu após a formação de nuvens escuras. A exibição parecia diferente dos relâmpagos comuns, com cores e padrões variáveis que prenderam a atenção de todos. Muitos assistiram com curiosidade enquanto o fenômeno continuava sem causar danos ou interrupções. Apesar de marcante e incomum na aparência, o episódio acabou sendo tratado como uma ocorrência atmosférica rara, mostrando como as condições naturais podem, às vezes, se tornar visualmente intensas e imprevisíveis. Número 41. Discussão aberta. Nos últimos anos, uma série de eventos tem se sucedido em que a intensidade dos fenômenos parece aumentar. Partículas incandescentes foram vistas se movendo em várias direções e colocando árvores em chamas horas antes de um incêndio florestal ser oficialmente identificado, levantando a preocupação de que algum tipo de ignição inesperada e invisível pudesse estar acontecendo de forma natural. Ao mesmo tempo, a intensidade e a presença de gafanhotos em diferentes partes do mundo provocaram danos severos a plantações de grãos, ampliando perdas agrícolas e agravando o risco de escassez de alimentos.